O Vasco tem passado por momentos difíceis, dias difíceis. O que o Vasco pode fazer após a pressão dos torcedores em São Januário, conversando com jogadores, diretoria e o técnico Barbieri? Vamos às notícias. Bom, rapaziada, a verdade é que o Vasco tem passado por dias muito difíceis e o técnico Barbieri parece que não tem mais o comando do time em si. Fato é que isso ficou muito notório quando os torcedores da torcida organizada foi a São Januário e isso causou ali um transtorno entre jogadores e diretoria. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eles foram lá em São Januário, fizeram cobranças e o técnico Barbieri sequer abriu a boca para poder conversar com os torcedores que estavam cobrando, chamando o time de frouxo, dizendo que os jogadores não honravam a camisa. Alex Teixeira também, que é um prata da casa, um dos jogadores mais experientes desse elenco, e pelo fato também de ser cria do Vasco, sequer falou algo com os torcedores. Pelo menos eu não vi isso. Acontece que Léo Pelé tomou as rédeas ali de tudo que estava acontecendo, pediu um voto de confiança, tanto dos torcedores que ali estavam, tanto da torcida, e colocou a sua credibilidade à prova, dizendo que o Vasco iria sim voltar ao rumo das vitórias. Vasco que hoje tem 4 derrotas seguidas pelo Campeonato Brasileiro, 2 delas de goleada para São Paulo e também para o Flamengo, que foi o último jogo. O Léo Pelé disse que o Vasco, no próximo jogo, estaria compromissado com a vitória, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, tendo em vista tudo isso, né, que está acontecendo hoje no time do Vasco. O Vasco que pega o Internacional fora de casa no próximo jogo. Eu sei que o Inter não tá lá essas coisas, mas o Inter é um time mais ajustado, mais arrumado do que tão propriamente o time do Vasco. Então acho muito difícil o Vasco ir à Beira-Rio e trazer a vitória contra o Inter de lá. Fato é que, além do Léo Pelé ter se responsabilizado, ele também pediu um voto de confiança para Maurício Barbieri. E os torcedores falaram que iriam dar esse voto de confiança, mas eles tinham que ver evolução, empenho dos jogadores e que as vitórias teriam que chegar. Muito difícil, porque eu não vejo, como eu já disse, o Barbieri hoje, acho que ele perdeu o comando daquilo que ele entende como time e ele não tem algumas alternativas, né? Na verdade, ele não tem alternativas, principalmente no elenco, para poder mexer, mudar taticamente ou trocar um jogador ou outro, até mesmo em meio a um jogo. Fato é que a 777 Parker já disse em nota oficial que 100 milhões de euros é o bastante para o Vasco se reforçar e que o elenco que foi montado no princípio do ano é sim competente para poder tirar o Vasco dessa situação e brigar por voos melhores dentro da competição. E aí, você acha que esse elenco do Vasco tem condições de brigar por algo melhor dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro? Deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar, caso esse vídeo seja útil para você. É o seguinte, falando em Campeonato Brasileiro e falando na 777 Park e dizendo também que o Barbieri não tem time, não tem jogadores para poder até mesmo mudar um esquema tático ali quando o jogo está se encaminhando para uma reta final, ou quando o Vasco precisa buscar algum resultado, enfim. A 777 Park, e isso é algo que me preocupa muito, tem buscado sempre jogadores de ligas alternativas, jogadores que pouco eu conheço e eu acredito também que poucos torcedores conhecem. Por exemplo, o Serginho já está acertado com o time do Vasco e é um jogador que praticamente ninguém conhece. Por exemplo, ele nunca jogou no Brasil. É um jogador que fez toda a sua carreira e ele já tem lá seus 30 anos, seus 28 ou 30 anos, toda no mercado europeu. E não é um mercado europeu do primeiro ou segundo escalão. O mercado europeu que eu digo asiático. É um mercado lá da Arábia Saudita, né? Ou do Catar, enfim. Então,
quando a gente vê o Vasco se movimentando para esses mercados, a gente entende que o Vasco ele não está se movimentando para trazer jogadores que possam tirar o Vasco de imediato da situação que se encontra. Vou voltar a frisar, o Vasco hoje é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 6 pontos e eu não vejo evolução no time do Barbieri. Falando em Barbieri que tem só o Campeonato Brasileiro para poder se preocupar e ele não consegue fazer com que esse time evolua. Ou seja, ele tem tempo para treinar, que é o que todos os treinadores que jogam competições, principalmente no Brasil, pedem. Pedem tempo para poder treinar o time, mexer taticamente, treinar jogadas. O Barbieri tem esse tempo e ele não consegue evoluir com esse time. Acredito? Sim. Talvez que o Vasco poderia estar em condições melhores no Campeonato Brasileiro, mas eu também entendo que o Vasco não tem um plantel qualificado para poder brigar, por exemplo, por vaga na Libertadores. E é esse o meu receio, porque pela nota oficial que a 777 Park divulgou, eles têm a impressão que o elenco do Vasco é um elenco qualificado para pelo menos brigar ali na zona alta do campeonato. E é coisa que não condiz com a verdade. O elenco do Vasco não condiz com essa verdade. E isso me preocupa, porque as rodadas já estão passando, o Vasco só está se afundando e perdendo jogos que não se pode perder, porque se o Vasco for brigar mesmo por rebaixamento, são jogos contra times que seriam um confronto direto. Então, isso é muito preocupante e eu espero sim que a 777 Park olhe para um outro lado, né, do que ela está enxergando e consiga entender que o Vasco precisa de pelo menos de uma ou duas peças que venham para reforçar o Vasco como peso, que venham para tirar o Vasco da situação que se encontra, que venham jogadores que tenham qualificação para poder tirar o Vasco da situação que hoje está. Então é sobre isso. Fala o que você acha sobre as movimentações da 777 Park aí nos comentários. Não esqueça também de curtir, deixar o seu like, se puder compartilhar para poder ajudar a gente aqui no nosso canal. É só sobre isso, tamo junto e até a próxima. Mas a situação do Vasco complica e complica muito.